Olá, galerinha. Estamos aqui, né, apostos para mais uma aula, né? E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar o tecido muscular estriado cardíaco, é, buscando nessa aula entender, né, as funções, é, buscando entender a importância, né, desse tecido no nosso corpo, né? Buscando entender o que é esse tecido muscular estriado cardíaco, né? Buscando entender quais os órgãos, né, que ele se encontra presente, né, buscando também mostrar para vocês imagens, né, que estão relacionadas com esse conteúdo e ainda também mostrar para vocês algumas diferenças, né, entre o tecido muscular estriado cardíaco e o estriado esquelético, né. Então, vamos lá começar? Bom, o tecido muscular estriado cardíaco, ele é um tipo de tecido que ele é encontrado somente e apenas no coração, né? E esse tecido, ele apresenta miócitos estriados, né? Com um ou mais núcleos centrais, né? E esse tecido, ele ocorre apenas no coração, como eu já falei antes, né? E ele apresenta células alongadas, né? E ramificadas, né? Nesse músculo cardíaco, né? A contração ela é vigorosa e rítmica, né? É uma contração involuntária, né? Essa contração ela independe da vontade do indivíduo, né? E no músculo estriado cardíaco, né? Ocorre a presença de estrias transversais, né? E as suas células elas têm um padrão de organização dos filamentos de actina e de miosina, né? Porém, eles não se agrupam em formato de miofibrilas, né? E essas células musculares, elas são menores e ramificadas, né? Elas são intimamente unidas entre si por estruturas especializadas e típicas da musculatura cardíaca, né? Os discos intercalares que fazem a conexão elétrica em todas as células do coração, assim, se uma célula ela receber um estímulo suficientemente forte, né? Ele é transmitido em todas as outras células e o coração como um todo se contrai, né? Essa transmissão de estímulos ela é feita por meio de canais de passagem de água e íon, né, entre as células, que facilitam a difusão do sinal iônico, né, entre a célula e a outra, dando a onda rítmica, né, de contração das células. E os discos intercalares, eles possuem estruturas de adesão entre as células que as mantêm unidas, né? Mesmo durante o vigoroso processo de contração da musculatura cardíaca. Essas células musculares cardíacas, elas são capazes de autoestimulação, né? Não dependendo de um estímulo nervoso para iniciar o processo de contração, né? As contrações rítmicas do coração, elas são geradas e contraídas por uma rede de células musculares cardíacas modificadas, que se localizam logo abaixo do endocárdio, né? Que é um tecido que reveste internamente o coração. E existe inúmeras terminações nervosas, né, no coração, mas o sistema nervoso ele atua apenas regulando o ritmo cardíaco e também as necessidades do organismo, né?
O músculo estriado cardíaco, ele é encontrado, ou ele tem as células, né, do músculo estriado cardíaco que são menores e unidas entre si, né? E se a gente colocar o músculo estriado cardíaco no microscópio eletrônico, né, a gente só observa essa presença dos discos intercalares, dos canais de passagem, que eu já tinha falado para vocês antes, e íons entre as células, né, promovendo assim a difusão dos sinais iônicos entre elas, né. Com isso, o impulso elétrico, né, que determina a contração do músculo, ele passa rapidamente de uma célula para a outra, né, que é o que nós chamamos de frequência cardíaca, né. E essa frequência nos batimentos do coração, ou seja, o número de vezes que o coração bate por minuto, né? A frequência normal cardíaca normal é de oscilação em torno de 70 a 80 batimentos, né, por minuto. Podendo variar de acordo com as condições do corpo, como, por exemplo, o grau de atividade física, né? As situações de estresse físico, emocional, as condições de saúde, a frequência cardíaca alta também faz com que o sangue circule mais rapidamente pelo corpo, né? Levando o sangue rico em nutrientes e oxigênios em todos os órgãos do corpo, inclusive aos músculos, né? Promovendo um aumento na atividade metabólica. Os nervos vago e cardíacos, eles são responsáveis por alterar a frequência cardíaca dos batimentos cardíacos, né? Sendo que essa atuação desses nervos permite ajustes na frequência cardíaca de acordo com a necessidade do organismo. O nervo vago, ele é cardiomoderador, né? E o que significaria esse cardiomoderador? Que é cardio no sentido de coração, né? Moderador de moderado. Então, ele modera esses batimentos cardíacos, né? E com a liberação da acetilcolina, né? Ele promove a diminuição dos batimentos cardíacos, né? Enquanto que o nervo cardíaco cardioacelerador, né? E provoca a aceleração dos batimentos cardíacos, né? Com a liberação da adrenalina. Só resumindo aqui para vocês, né? O nervo vago, ele é cardiomoderador, né? Ele modera os batimentos cardíacos a partir da liberação da acetilcolina, né? E o nervo cardíaco, ele é acelerador, né? E ele provoca essa alteração dos batimentos cardíacos a partir da liberação da adrenalina no corpo. A musculatura cardíaca, ela apresenta contração involuntária e rítmica, né? Como eu já havia falado para vocês antes, é independente da vontade do organismo de se movimentar, né? E essas células cardíacas, elas se conectam entre si através de uma especialização da membrana plasmática, o que é chamado de disco intercalar, né? Que ele causa um estímulo em uma célula cardíaca que se espalha rapidamente, levando todo o órgão a se contrair, né? As células que interagem o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um aspecto cilíndrico, né? E onde essas suas células, elas são ramificadas e elas apresentam extremidades irregulares, né?
é, são as células conhecidas como fibromusculares cardíacas, né? E as células do miocárdio, né? Os miócitos, como assim são chamados, cardiócitos ou cardiomiócitos, né? Elas têm um tamanho que variam de 10 a 20 milímetros, né, de diâmetro e 85 a 100 milímetros de comprimento, né? Normalmente, essas células elas apresentam um núcleo central e o citoesqueleto ele forma estriações, né, transversais no citoplasma, como é observado também no tecido estriado esquelético. Em um corte transversal, as células elas apresentam assim justapostas, né, com contornos irregulares e perfis em vários tamanhos também, né? Nas extremidades dos cardiócitos, ele observa-se que esses discos intercalares, que são as junções intercalares complexas, eles atuam tanto na adesão como na comunicação, né? Possibilitando o funcionamento coordenado do tecido contração e sincronia, né? E esses discos intercalares, eles aparecem como linhas retas, né? Ou também apresentam um aspecto em escada, né? Escalariforme, né? No citoplasma, o retículo sarcoplasmático ele se mostra menos desenvolvido, né, do que na musculatura estriada, né, esquelética, e a demanda de cálcio, que é essencial para a contração, ela é suprida, principalmente pelo íon oriundo do meio extracelular. E diferente do músculo liso, o tecido muscular estriado esquelético, ele apresenta túbulos T, né? E na análise histológica também, nota-se que uma delicada bainha de tecido conjuntivo equivale ao endomísio, né, do músculo esquelético, né, que circunda as células cardíacas. E a lâmina basal, ela também está presente, né, nesse tipo de tecido conjuntivo. E no organismo, o tecido muscular cardíaco, ele é encontrado no músculo do coração, né, que é o miocárdio. E também o controle nervoso, ele é involuntário, com contração rítmica e espontânea, né? E essas características, elas são especiais, né, na fisiologia cardíaca, visto que é o que possibilita, né, os batimentos do coração e o que impulsiona o sangue na circulação também, né? Também é importante ressaltar, né, que as células musculares cardíacas, ela tem vida longa e não se dividem, né? Ou seja, né, esse tecido ele não apresenta capacidade de regeneração, né? As células, o tecido muscular, o tecido muscular estriado cardíaco, né, ele desempenha algumas funções, né, como a gente pode citar, o exemplo que é esse, de
de realizar os batimentos do coração, né? E ele também, só recapitulando aqui, né? Ele apresenta características semelhantes, né, ao do músculo estriado. Relembrando também, está presente só no coração, né? E ele atua na contração desse órgão e também realiza o bombeamento do sangue para todo o corpo, né? O músculo estriado cardíaco, ele que forma também as camadas do coração, né? Que a gente conhece pelo miocárdio. E também ele é chamado de tecido muscular estriado cardíaco, né? Onde o coração ele é formado por 3 tipos principais de músculos, né? Que é o músculo ventricular, né? Que contrai de uma forma parecida com o músculo estriado, mas a duração da contração é menor, né? Tem também o músculo atrial, que contrai de uma forma parecida com o músculo estriado, mas a duração de contração é maior. E também a gente tem as fibras musculares, né? Que elas são excitatórias e condutoras, né? Só se contrai de modo fraco, pois contém poucas fibrilas contráteis, né? Ao contrário, né? Elas apresentam ritmicidade e velocidade de condução variáveis, formando um sistema excitatório para o coração, né? As mídias, elas se dispõem de um lado para o outro, né? Se separando, né, entre si. O que eu vou falar para vocês agora é a questão da morfologia do tecido cardíaco, né? Onde há a presença dessas mídias, né, que elas se dispõem de um lado para o outro, né? Juntando-se e separando-se entre si, né? E através dessa junção de abertura, uma grande vantagem nesse tipo de disposição de fibra que é o impulso, né? Uma vez atingida uma célula, passa com grande facilidade para as outras, né? Então, à medida que essas mídias se contraem, né? Elas se dispõem para um lado, depois para o outro, e à medida que essas células elas se tocam, né? Ocorre a questão do impulso, né? E quando impulsionado para uma única célula, é repassado para todas as outras, né? E algumas características que diferenciam o músculo estriado cardíaco do músculo estriado esquelético é que os dois são estriados, né? Mas só os esqueléticos possuem filamentos de actina e miosina que utilizam no mecânico de catraca, chamamos assim, né? As fibras musculares cardíacas, ela tem discos, membranas que delimitam a célula, intercalados entre as fibras musculares cardíacas, né? E outra, né? O que não acontece com as fibras musculares esqueléticas. Esses discos ele têm uma resistência elétrica muito pequena, o que permite que um potencial de ação percorra livremente entre as células musculares cardíacas, né? E o músculo cardíaco ele possui contrações involuntárias, sendo controladas somente pelo sistema nervoso autônomo, né? E eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis repassar para vocês, né, nessa aula de hoje, né, gente? E até a próxima. Tchau, tchau.